Então, na última aula a gente começou a falar de trabalho, né? E agora eu quero fazer uma continuação com vocês e algumas formas da gente conseguir calcular o trabalho, né? A gente viu lá na última aula que o trabalho ele se resume a achar, né, as relações de P e V, né? Esse aqui é o nosso trabalho em um processo numa mudança de estado de 1 para 2, né? Um exemplo comum de resolução é o famigerado processo politrópico. Tá? O processo politrópico. Basicamente agora o que nós fazemos é achar quais são as relações entre P e V para que eu possa calcular essa integral aqui, né? Basicamente é isso que a gente faz quando está calculando o trabalho, né? Isso ainda para um sistema, uma mudança de fronteira no êmbolo, ainda uma forma mais incipiente de cálculo de trabalho, né? Depois a gente vai ver que tem outras formas, mas essa é uma das mais comuns, vamos dizer. O que consiste o processo politrópico? Basicamente, você vai dizer que a relação entre P e V vai se dar por P vezes um V na N, tá? E você vai dizer que isso aqui é uma constante. Tá? Simples assim. Esse é o nosso processo politrópico. E agora a gente vai ver as consequências dessa assunção, né? Tá, mas vocês poderiam perguntar, professor, mas onde é que saiu isso aqui? Tá? Como é que eu sei que P vezes V na N vai ser uma constante num processo qualquer, uma mudança de fronteira, num êmbolo, por exemplo, né? Pistão êmbolo. Na verdade, isso aqui vem da observação. Você observou que dá para encaixar muitos casos nessa relação aqui PV na N, né? Porque cada Nzinho aqui vai me dar uma curva diferente, concorda? Porque o N está na potência, entendeu? Então, isso aqui abrange uma gama, abarca uma gama muito grande de possibilidades de curvas, percebem? Porque se eu tiver N igual a 1,1 é uma curva, se o N for 2 é outra curva, né? Se o N for menos 1 é outra curva, né? Então isso aqui eu consigo abarcar uma grande quantidade de curvas, né? E a gente supõe que isso aqui cai numa constante. Tá? Então quem é o N? Vou deixar aqui. O N é qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Tá? E depende do processo, né? Depende do processo em questão. Depende do processo em questão, né?
Tá, mas aí o que, que a gente faz com isso? E aí, prof, o que, que dá para fazer com essa equação aí? Bom, vamos ver como é que a gente resolve agora o trabalho usando essa equação. Tá? Então, PV na N igual a constante. Tá? PV na N igual a constante implica dizer que P1V1 na N tem que ser igual a P2V2 na N. Concorda? Por quê? Porque é uma constante. Qualquer estado que eu caia vai ser a mesma constante. Né? Então vamos colocar aqui dessa forma. Então, uma expressão possível para a pressão seria essa constante sobre V na N. Né? Colocando na integral, agora sim, né? Porque nós temos que puxar isso aqui. Colocando na integral, então como é que fica a integral de 1 para 2 de PDV? Né? Vamos colocar essa expressão que nós achamos aqui para P. Então vai ser, já puxa a constante para fora. Integral de 1 para 2 do que? dV sobre V na N. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, então a gente só precisa integrar isso. Isso aqui vai ser a constante vezes quem? Isso aqui é V na menos 1 dV, né? Então isso aqui vai ficar V na menos N mais 1. Por que mais 1? Porque nós integramos. Dividido por menos N mais 1. Isso aqui é avaliado de 1 a 2. Né? No ponto, né? Tudo bem? Então, essa integral aqui, de 1 para 2 de PDV, é igual a uma constante, né? Constante dividido por 1 menos N, que multiplica V na 1 menos N. Né? Isso, desculpa, V2, né? Que aqui você avalia no ponto, V2 menos V1. Então, V2 na 1 menos N menos V1 na 1 menos N. Ok? Então, essa aqui, vocês estão enxergando aí, então. Essa aqui é a nossa integral, tá? De PDV. Mas ainda tem essa constante. Que constante é essa? Essa constante a gente tira fora, porque essa constante aqui, ela não é... vamos ver aqui essa constante. Ela não é o próprio PV na N, né? Então, essa constante é P1, V1 na N, que também tem que ser igual a P2, V2 na N, concordam? Então eu posso colocar, porque vejam, é a mesma constante, isso aqui é a mesma constante. Eu posso usar tanto um quanto o outro, conforme eu bem entender, porque é o mesmo número, tá? Então, a gente vai colocar isso aqui para critérios de simplificação. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar P2, V2 na N,
vezes V2 na N, na 1 menos N, menos P1, V1 na N, vezes V1 na 1 menos N, tudo isso aqui dividido por 1 menos N. Tudo bem? Vejam que eu escolhi esse ou esse em função da simplificação que eu quero fazer, porque esse cara aqui vai cortar com esse, né? Então isso aqui vai ficar, então essa integral de 1 para 2 de PDV vai ficar P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos N. Olha que barbada. Resolvemos a integral e chegamos numa expressão bem simples, né? Para aplicação do processo politrópico. Então, uma vez que a gente acha isso aqui, a gente pode sair usando a torta e a direito, desde que tu consiga encaixar o problema em questão, né, num processo politrópico, né? Qual é a única restrição disso aí? Digam para mim, olhando para isso aqui, ó, quando é que isso aqui vai para o beleléu? Hã? Isso aqui é para qualquer N, tá? Para qualquer N, exceto o quê? Falem comigo, gente, não me deixem aqui sozinho. Vocês estão aí? Estamos aqui. Ah, tá, pensei que estava fechado meu microfone. Eu pensei que meu microfone estava fechado, já pensou? 12 minutos falando. Ah, daí eu ia desistir. Não vou desistir. Qual é? Olha para essa equação, vocês sabem me dizer. Qual é a única exceção que não dá para usar isso aqui? É 1. Exato, se ele for 1. Porque se for 1, isso aqui explode para o infinito. Tá? Exceto para n igual a 1. Tá? Então, para qualquer n eu posso usar, menos para n igual a 1. Se n for 1,1, eu posso usar. Tá? Mas se for 1, eu não posso usar. É simples assim. Tá? Mas e se for 1? Bom, se for 1, nós caímos nesse problema aqui. Para n igual a 1, você tem que PV é constante. Tá? Então nós vamos colocar isso ali na integral, tá? Que é P2V2, que é P1V1. Concordam? Então, como é que fica a integral? Integral de 1 para 2 de PDV é igual a o quê? A constante, eu vou botar aqui, né? dV sobre V. Então, integral de 1 para 2 dV sobre V. Bom, essa integral aqui é barbada, né? Isso aqui é a constante vezes o logaritmo de V de 1 para 2. Né? É isso, né? É isso aí. Tá? Então, como é que fica a integral de 1 para 2? PDV é igual a constante. Vamos fazer por partes aqui. É igual a constante,
que multiplica V2 menos V1. Tá? Mas isso aqui quem é? Isso aqui é a constante, logaritmo de V2 por V1. Concordam? Propriedade dos logaritmos, subtração, ou melhor, logaritmo, eu fiz aqui uma... Aqui eu fiz uma bobagem. Constante vezes log... Deixa eu botar mais aqui. Vezes logaritmo de V2 menos logaritmo de V1. Aí sim, né? Subtração de dois logaritmos é o mesmo que o logaritmo da divisão dos argumentos, né? Da razão dos argumentos, né? Mas é a constante. Constante continuou. Quem é a constante? Bom, eu posso escolher. Posso botar P2, V2, eu posso botar P1, V1. Que é o mesmo número, entende? É a mesma constante. A gente coloca P1, V1 porque é o estado 1. Então seria uma ideia física, assim, a evolução do estado 1 que vai ser dado pela própria função logarítmica, né? Então, integral de 1 para 2 de PDV é igual a P1, V1 logaritmo de V2 por V1. Tá? Então está aqui a nossa solução quando n for 1. Então, quando n for 1, você tem que usar a de baixo. Qualquer outro n, você tem que usar essa aqui. Tá? Claro, você não vai precisar deduzir isso em todo o problema, né? Basta você aplicar agora a solução que você tem. Tá? A gente só deduziu aqui para facilitar a vida. Tá? Dúvidas, gente? Dúvidas? Entenderam a matematiqueza aqui? Vocês estão aí? Sim, professor. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês estão aí mais ou menos. Estamos aqui, mas entendemos mais ou menos. Ah, entenderam? Conforme vai passando, a gente vai entender. Tá, essa aqui é a dedução, tá? A gente só deduziu, mas o que importa mesmo são essas expressões aqui, né? Por que nós chegamos nessas expressões da integral de PDV? Porque para calcular qualquer trabalho de um êmbolo ou uma expansão de fronteira, por exemplo, você vai cair numa integral de PDV. Tá? Então vamos fazer o exemplo 4.1 agora. Deixa eu puxar aqui o livro. Eu posso botar para vocês aqui. Vamos ver. O nosso livro texto. Que é o Van Wiley, quinta edição. Exemplo 4.1. Dê uma olhada lá. Capítulo 4. Primeiro exemplo do capítulo 4. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Página 60 do PDF, página 70. Tá? Então dê uma olhada lá. Deixa eu puxar aqui. Aqui mesmo. Tá? Então o que nós temos? Temos um êmbolo. Tá? Tem um gás contido aqui. E você tem vários pesos pequenos aqui que estão sendo colocados.
A pressão inicial 200 kPa e o volume inicial 0,04 metros cúbicos. Ok? E ele quer saber o seguinte, vamos colocar um bico de Bunsen embaixo do cilindro. Tá? Ou seja, vamos colocar um bico de Bunsen aqui, ó. O que vai acontecer? O gás vai aquecer, você vai estar transferindo calor para o gás. E o êmbolo vai subir. E ele está te perguntando, ó, coloca o bico de Bunsen embaixo do cilindro e deixemos que o volume do gás aumente para 0,1 metros cúbicos. Enquanto, olha a informação, enquanto a pressão permanece constante. Tá? Ele quer que você calcule o trabalho. Tudo bem? Então como é que você calcula o trabalho? Por quê? Porque o êmbolo vai subir. Você está num sistema, o êmbolo subiu, pode ser convertido na ideia do levantamento de um peso, então gerou trabalho no meio. Concordam? Então vamos ver como é que a gente calcula o tal do trabalho nessa situação. Tá? Deixa eu apagar aqui. Quem está boiando, não se assuste. Agora, com o exemplo, eu acho que vai cair as fichas. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar um desenhozinho aqui. Temos um êmbolo, né? O nosso famigerado êmbolo. Vou fazer menor, não precisa ser tão grande. O nosso êmbolo. E aqui está cheio de pezinhos, sabe? Muitos pezinhos, de todos os tamanhos e pesos possíveis. Tá? Aqui dentro nós temos um gás. Tá? E a letra A, o que é? O cara ligou lá o bico de Bunsen, não mudou os pesos, então o ar aqueceu, o gás aqueceu e subiu o êmbolo. Fez subir o êmbolo. Gerou trabalho no meio. Né? Podemos colocar, inclusive, o nosso sistema aqui. Ó, expansão de fronteira. Esse aqui é o nosso sistema. Tá? E ele quer saber o trabalho nessa situação. Então, qual é o trabalho? Trabalho de 1 para 2, como a gente viu, né? Que o trabalho aparece no processo. Não há trabalho 1 ou trabalho 2. Há trabalho quando você vai de 1 para 2. Então a gente escreve dessa forma aqui. É a integral de PDV. Mas ele já nos deu uma informação sobre quem é PDV. Por quê? Porque ele disse que a pressão permanece constante. Como é que eu calculo essa integral se a pressão permanece constante? P integral de 1 para 2 de dV, que é P V2 menos V1. Simples assim. Né? E ele vai te dar os volumes, entende? Ele te deu os volumes, né? Vocês estão aí com o PDF aberto? Página 70 do PDF, bota lá. Ele te deu o volume inicial e ele disse quanto que aumentou o volume. Então você soma ali, você vai ter a diferença.
Pressão ele te deu também, 200 kPa. Você joga aqui. Trabalho de 1 para 2, isso aqui vai te dar 12 kJ. Tudo bem? Então, quando a pressão é constante, é barbada de calcular. Se o trabalho acontece a uma pressão constante, porque a pressão cai fora da integral e fica barbada. Tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas aí, essa é a primeira situação. Tem a letra B. O que é a letra B? Vamos ler lá. Letra B. Consideremos o mesmo sistema e as mesmas condições iniciais, ok? Porém, ao mesmo tempo que o bico de Bunsen está sob o cilindro e o êmbolo se levanta, removamos os pesos deste quem? Do êmbolo. Tá? De tal maneira que durante o processo a temperatura do gás se mantém constante. Vejam que é uma informação nova. Ele está dizendo o seguinte: eu vou enfiar o bico de Bunsen ali, vai esquentar, mas ao mesmo tempo que esquenta, nós vamos retirando os pesos de forma que, quanto mais peso eu tirar, mais o gás vai expandir, concorda? Então eu estou aquecendo, mas ao mesmo tempo eu estou tirando os pesos para expandir. E eu estou tirando os pesos de uma forma que vai se compensar o aquecimento que eu estou fornecendo com a expansão do gás, de forma que a temperatura vai ficar constante. É possível? É. Agora, como é que eles fizeram isso? Bom, aí eu não sei, tá? Não deve ser muito fácil fazer isso, mas teoricamente dá para fazer. Tá? Percebem a diferença? Então a pressão não é mais constante nesse processo B. Por quê? Porque eu estou tirando os pesos, eu estou aliviando a carga, então a pressão está caindo. Tá? Então como é que a gente resolve? Não posso mais resolver por aqui. Tá? Por aqui eu quero dizer por aqui. Não posso mais resolver por aqui. Tá? Porque a pressão não é mais constante, eu estou tirando os pesos. Então como é que a gente resolve? A gente pode admitir que uma coisa. A pressão é mais ou menos baixa, né? Ela começou ali, antes de tirar os pesos, estava 200 kPa. 200 kPa é uma pressão bem baixa. Tá? Vou botar aqui, ó, P1. 200 kPa. Foi dito que a temperatura fica constante. Então, se assumirmos o modelo de gás perfeito, assumirmos o modelo de gás perfeito, se assumirmos o modelo de gás perfeito, TV igual a M RT, né? Bom, mas se M é constante, nós estamos num sistema. R também é uma constante. Se o T não muda, todo esse lado direito é uma constante. Então eu posso dizer que PV é constante, não posso? Assumindo a hipótese de que eu posso usar a equação de gás perfeito. Tá? Bom,
Aí fica fácil, né? Isso aqui eu posso aproximar por qual modelo? Isso aqui não é um processo politrópico? Politrópico. Para n igual a 1, PV na 1. Não posso aproximar por isso? Claro que eu posso. Tá? Então, quem é o trabalho? Já sabemos que a integral disso aqui é P1V1 logaritmo de V2 por V1. Ou seja, vou lá e aplico a equação e a solução que nós acabamos de encontrar. Por quê? Porque eu descobri que eu posso aproximar por um processo politrópico. Tá? Então é aí que a gente aplica. Né? Isso aqui vai te dar um trabalho de... Né? Porque é só uma questão agora, pega a pressão inicial, 200, pega o volume inicial lá, que é 0,04 metros cúbicos, se eu não me engano, pega o volume 2, né? E você vai ter um trabalho de 1:2 de 7,33 kJ. Olha que legal. Aqui nós achamos 12, né? Aqui mudou o processo. Mudou o processo, mudou o trabalho. Tá? Nessa outra condição, a gente só teria 7,33 kJ de trabalho. Tá? Agora vamos para a letra C. Tem uma letra C lá. Tem uma letra C. O que a letra C está dizendo? Agora, considere o mesmo sistema, porém, durante a transferência de calor, removamos os pesos de tal maneira que a expressão PV na 1,3 igual a constante descreva a relação entre pressão e volume. Ou seja, o cara está me dizendo, ó, eu vou tirar os pesos lá de um certo jeito, enquanto eu aqueço o êmbolo, e vai se encaixar numa relação PV na 1,3. Tá? Ou seja, isso é um dado do problema, tá, gente? Isso não é uma coisa que você vai deduzir ou você vai encontrar a partir dos dados do problema. Não, isso tem que fazer parte dos dados do problema. A gente ainda não tem capacidade no curso para determinar qual é a relação politrópica mais adequada. É muito difícil fazer isso, porque isso é muito experimental, isso vem de uma relação experimental. Porque não é que ele achou 1,3, por que ele não botou 1,4 aqui? Por que ele não botou 1,2? Tá? Porque PV na 1,3 é o que melhor se encaixa na relação de pesos e calores que estão acontecendo no processo. Certo? Então, se você me perguntar, tá, mas como é que eu sei que é 1,3? Tu sabe porque foi o problema que te disse. Tá? É simples assim. Tá? Só que, nesse caso aqui, o N não é 1. Então eu não posso usar essa equação. Eu tenho que usar a outra integral de 1/2 PDV. Nesse caso aqui, qual é a solução? Vai ser P2V2 menos P1V1 dividido por N menos 1. Ou menos N, agora eu não lembro. É 1 menos N, desculpa. É 1 menos N.
Tá? Então eu já vou aplicar a solução que eu já sei qual é. Né? Não vou precisar deduzir tudo de novo. Tá? Esse trabalho aqui você tem a pressão 2, ou desculpa, você tem a pressão 1, né? E você tem a pressão 2, né? Quem é a pressão 2? Consegue tirar daqui, né? Você tem essa equação. Então, P2 V2 na 1,3 tem que ser igual a P1 V1 na 1,3. E daqui você tira a pressão 2 e joga aqui. Tá? Isso aqui vai te dar um trabalho de 1 para 2 de 6,41 kJ. E aí, gente? Vocês estão aí? Alô? Tá. Estão compreendendo aí? Estão entendendo o que nós estamos querendo fazer? Os exemplos ficou mais fácil de entender. Isso. Agora tá mais tranquilo. Agora caiu as fichas, né? Tá, mas tem mais uma letra. Tem a letra D ainda. Qual é a letra D? O êmbolo está preso por um pino. E o calor vai ser transferido. Nesse caso, como é que eu calculo o trabalho? Entenderam a situação? Eu continuo lá com o bico de Bunsen, mas eu prendi o êmbolo com um pino. Ou seja, o êmbolo não se move. Se o êmbolo não se move, não há movimentação de fronteira. Se não há movimentação de fronteira, quanto é que vale o trabalho? Hein, gente? Trabalho é nulo? É zero. Por quê? Porque eu não vou conseguir converter essa ideia de trabalho no levantamento de um peso. O êmbolo não vai sair do lugar, não vai haver movimentação de fronteira. Trabalho de 1 para 2 é zero. Tá? E agora vamos colocar isso aqui então na forma gráfica. Vamos colocar aqui as relações de P e V. Tá. Então nós temos a passagem do estado 1 para o estado 2. Então vamos sair aqui do 1. Tá aqui. Meu estado 1. E eu fui por vários caminhos, percebem? Na letra A, nós fomos pelo caminho de pressão constante. Pressão constante. Olha que legal. 2A. Entenderam? Na letra B, nós fomos pela relação PV igual a constante. Na relação PV igual a constante, ele vai dar uma caidinha aqui, mas chegou no mesmo volume, então vai chegar aqui. Aqui é o 2B. Na letra C, ele foi com uma relação PV na 1,3. Foi um pouquinho mais do que 1. Tá? Então ele vai cair um pouquinho mais rápido. Então ele vai fazer uma coisa desse tipo aqui. Esse aqui é o 2C. E o 2D é trabalho zero. Trabalho zero
Por quê? Porque não mudou o volume. Se não mudou o volume, ele tem que cair reto aqui. Até a pressão, sei lá, a pressão específica. Que ele deu um problema, 2D. Tá, gente? Então vejam que o trabalho é a área embaixo do gráfico. Então de 1 para 2A foi o que me deu maior trabalho, que vai me dar o trabalho de toda essa área aqui. O 2B é um pouquinho menor, o 2C é menor ainda. Entenderam as relações de trabalho, como é que a gente calcula as várias situações? Eu posso ter situações de pressão constante, eu posso ter situações de processo politrópico, eu posso ter trabalho nulo, né? Depende do problema e como é que ocorre o processo. Tudo bem, gente? Por enquanto é tranquilo. Tá, então agora eu vou dar uns exercícios para vocês. Tá? Ficou alguma dúvida aí? Pode perguntar, pergunte agora. Não fica com a dúvida. É melhor perguntar, tá? Não seja tímido. Ninguém tem dúvida? Acho que por enquanto tá de boa, professor. O exemplo ajudou bastante. Ajudou, né? Exemplo, O exemplo ajudou bastante e na hora que a gente for fazer o exercício, talvez surja uma coisa diferente, né? Tá bem. Então vamos para os exercícios então. Vou passar uma lista. Nós estamos aí umas 2 aulas sem atividade de frequência, né? Então eu vou passar a lista para vocês. É uma lista pequena, tá? Lista de exercícios. Quatro ponto dois, 4.3, o 4.5, o 4.6, o 4.12, 4.14, 4.16 e o 4.20. E aí vamos distribuir isso aqui para as atividades de frequência. Então, vamos botar aqui. Eu já vou abrir o Moodle lá para as atividades de frequência. Então, da semana passada, que era o dia 13, né? Então, para o dia 13, você faz o 4.2. Barbadinha, tá? Para a aula, deixa eu ver o 4.2. Se for muito barbado, eu vou pedir outro junto. Não me lembro, 4.2. Não, muito barbado. Vamos pedir o 3. Vamos pedir o 5. 4.2 e o 4.5. Porque o 4.3 envolve cálculo de mola. Tem um exemplo lá no livro, mas eu não falei em aula. Mas você consegue resolver lá olhando aquele exemplo do livro sem problema nenhum, tá? Mas eu não vou botar para atividade da frequência, então vou deixar o 4.5. Do dia de hoje é dia 20, vamos fazer
O 4.6, isto. Vamos botar o 4.7 também aí, para ficar legal. Então vai fazer o 4.6 e o 4.7. E daí na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre calor, mas aí nós vamos seguir fazendo os exercícios, então vai ser na aula do dia 27. Nós vamos continuar fazendo essa lista. Vamos colocar, pode fazer o 4.12 e o 14. Tá? Eu já vou colocar lá no Moodle todas essas informações, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Tá, então da minha parte era isso hoje. Eu já vou abrir o Moodle lá. Conseguir falar tudo no tempo que eu tenho. Eu vou dar um stop aqui.